Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou postar essa aula que é hoje. A gente vai dar continuidade ao tema que foi que seria das apresentações de vocês. Então, como vocês não conseguiram apresentar, eu vou fazer só o resumo então da aula e abordar umas questões mais teóricas, tá? Não vou colocar slides nessa aula de hoje porque vai ficar muito trabalhoso, iria ficar muito trabalhoso fazer isso. E ia demorar mais para eu lançar essa aula para vocês. Então eu vou pedir para vocês acompanharem na apostila de vocês, que vai começar na página 16, Origem dos Primeiros Seres Vivos. Então o que a gente vai comentar a respeito da origem dos primeiros seres vivos é aquela teoria que a gente havia comentado, que é da biogênese versus abiogênese. A gente já sabe que a teoria da biogênese ela foi refutada, né, principalmente por Louis Pasteur. E a que ficou foi a teoria da origem da vida a partir de abiogênese, ou seja, a vida surgiu de matéria não viva em algum momento da história do nosso planeta, mas apenas uma única vez, e a partir desse surgimento, todas as outras vidas acabaram surgindo aí logo em sequência. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo sobre abiogênese versus biogênese que eu apresentei para vocês. O conteúdo da nossa prova, do nosso teste que eu vou postar amanhã, ele vai ser postado amanhã de manhã e vocês têm até a quarta-feira, 1h para fazer o teste. Não vou aceitar testes depois da 1h de quarta-feira, ok? Então, a gente vai começar com a origem dos primeiros seres vivos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, bilhões de anos, ok? E esses primeiros fósseis, primeiros registros de vida, eles datam lá de 3,5, 3,8 bilhões de anos. Há 3,5 bilhões de anos surgem os primeiros estromatólitos, tá? E esses estromatólitos, eles são um dos registros mais antigos de vida. Só que daí a gente começa a pensar o seguinte: nós somos feitos de átomos. Nós temos átomos na nossa composição do nosso corpo e a partir disso a gente precisa consumir outros alimentos que tenham átomos também para poder construir mais da gente. Mas a areia tem átomo, pedras têm rochas têm átomos. Por que eles não são seres vivos e nós somos seres vivos? Essa é uma das grandes questões da biologia. Conseguir comprovar, ou dizer, afirmar, são coisas difíceis. Mas quando foi que os primeiros seres vivos surgiram? Quando foi que aquilo que é inorgânico começa a se tornar orgânico? E principalmente, quando que aquilo tem vida? Quando que aquilo começa a ser vivo? Então, as explicações para isso, elas vão surgindo a cada ano. Todos os anos, desde que começaram a se pensar nessas questões, surgem muitas teorias a respeito. Se você pesquisar, vai aparecer um monte de descobertas novas de como a vida surgiu, descobertas de como a vida poderia ter surgido, descobertas o tempo todo, e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, e a pessoa que conseguir dizer isso definitivamente vai ser tipo assim um novo Darwin do século XXI. E eu duvido que isso aconteça, porque quanto mais tecnologia a gente tem, mais confuso vai ficando as coisas, tá? Não vou falar de criacionismo, até porque o criacionismo ele não é uma teoria, ele parte do pressuposto de que você tem que ter fé, ou seja, existe alguma entidade ou algumas entidades que, através da sua ação, a vida começou a surgir, e a fé, ela não é um contraponto da ciência, fé e religião não tem nada a ver. A fé, ela é improvável, no sentido de que não se pode provar a fé, no sentido de você não pode fazer experimentos com a fé, porque ela foge do escopo da ciência. Existe a ciência e existe a fé. A ciência não consegue atender as demandas da fé, e por isso eu não sei porque existe essa briga entre fé e ciência, ok? Já a ciência, ela não se preocupa em explicar o porquê ou a razão das coisas. A teoria mesmo da evolução, ela não se preocupa em explicar o porquê os seres vivos evoluem.
ela se preocupa em explicar como os seres vivos evoluem. A ciência ela é muito mais uma investigação de como algo acontece do que o porquê ou qual é a finalidade de tal coisa. Não, né? Então, sobre a origem da vida propriamente dita, depois dessa introdução, a origem da vida propriamente dita, a gente vai começar com as teorias, com a hipótese de Oparin e Haldane. Oparin foi o cientista, Haldane foi o cientista, tá? E eles acreditavam na teoria da evolução da vida a partir no surgimento da vida a partir da teoria da evolução química ou evolução molecular da vida, ou seja, que a vida teria surgido a partir de uma evolução química que foi proposta pelo Thomas Huxley bem antes, em 1800 e alguma coisa, tá? Então, eles pegaram um pressuposto. O que é esse pressuposto? A partir de alguns estudos, a partir de algumas observações, eles puderam deduzir, eles puderam tirar algumas conclusões de que a Terra primitiva era composta por, anote isso aí, metano, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono e vapor d'água. Tudo isso na Terra primitiva, lá nos seus 3,8 bilhões, 4 bilhões de anos atrás. Tá? Então a Terra ela teria a atmosfera terrestre, os gases da atmosfera teriam esta composição em princípio. Tá? E todos esses gases eles eram resultados da atividade vulcânica, porque ainda a Terra estava em processo de resfriamento, então existia muita atividade vulcânica ali. Tá? Somado aos compostos inorgânicos, esses que eu acabei de citar para vocês, relâmpagos de raios e trovões, tá? De tempestades, que a atividade vulcânica também condiciona, tá? Se você vê uma explosão de um vulcão, você vai ver que no meio daquela coluna de fumaça sempre vai ter um raio ali, tá? Mais a radiação solar. Então, os compostos orgânicos, a radiação solar e esses relâmpagos, eles começaram a produzir as primeiras moléculas orgânicas, tá? O que isso significa? Quando você tem a junção desses elementos, desses fatores, você tem a produção de aminoácidos, nucleotídeo, ácidos nucleicos e proteínas. Foi o que o Oparin e o Haldane propuseram. O que isso significa? Eles não fizeram essa teoria em conjunto, eles não se conheciam e eles não estudaram juntos, tá? Eles propuseram essa hipótese praticamente ao mesmo tempo. Isso faz com que a teoria deles seja muito mais aceitável, justamente porque os dois chegaram a essa conclusão em dois momentos diferentes, mas quase ao mesmo tempo, e sem nunca ter convivido um com o outro, tá? Esses aminoácidos, nucleotídeos, ácidos nucleicos e proteínas que foram sugeridos por eles, dariam origem aos coacervados. A palavra-chave da aula de hoje é coacervado. O que é um coacervado? São compostos orgânicos aglomerados, ou seja, esses compostos orgânicos, aminoácido, nucleotídeo, ácido nucleico e proteína, se aglomeram e ao redor deles acumula água. Ou seja, eles estão na água, eles surgem na água, porém existe uma aglomeração maior de água ao seu redor. Tá? Então você já tem uma estrutura que separa o que é meio ambiente de indivíduo. O coacervado ele é um indivíduo e ele está inserido no meio ambiente, num ambiente. Tá? Então você tem essa diferenciação do que é dentro do coacervado e fora do coacervado. Já temos essa distinção que é muito importante. Tá? E é através dessa membrana, dos coacervados, que eu faço a troca com o meio. Coloco alguma coisa para dentro ou coloco alguma coisa para fora e vice-versa, tá? O que acontece? Com o passar dos anos, esses coacervados, eles se modificaram um pouco, eles evoluíram, tá? E eles acabaram se transformando em sistemas envoltos por uma membrana lipoproteica, tá? Ou seja, uma membrana, essa borda, ela era composta por lipídios e proteínas, tá? E dentro dele tinha algum ácido nucleico.
são condições essenciais para a vida. Você diferenciar o que é ambiente e o que é indivíduo e ter a informação genética ali dentro, o ácido nucleico, DNA ou RNA, muito provavelmente o RNA. E eles tiveram em algum momento capacidade de reproduzir, ou seja, um coacervado dava origem a 2 coacervados. E como a gente já viu, características básicas para seres vivos, material genético e reprodução, tá? Então esses foram os primeiros seres vivos da Terra. Pode ser que eles eram seres vivos, pode ser que eles ainda não fossem seres vivos, depende da definição, depende de qual material que a gente estiver utilizando. Então, tudo isso foi hipotetizado por Oparin e Haldane, tá? Eles sugeriram que isso poderia ter acontecido em algum momento. Em 1952, 1953, Stanley Miller e o professor dele, o Harold Urey, eles fizeram um experimento. Então, eles pegaram aquela teoria do Oparin e do Haldane e eles falaram, não, agora a gente vai testar essa teoria para ver se, essa hipótese para ver se isso aqui se confirma ou não. E o que eles fizeram? A experiência do Oparin e do Haldane está na página 20. Eu quero que vocês acompanhem comigo a partir da página 20 para vocês verem o desenho da experiência, tá? Eles quiseram simular a atmosfera primitiva do planeta. Então eles pegaram aqueles gases que os Oparin e o Haldane sugeriram, metano, monóxido de carbono, vapor d'água, amônia e metano, e eles fizeram um experimento. Então deem uma olhada na página 20, da esquerda, do canto inferior esquerdo tem um balãozinho d'água, escrito água fervente e calor. Então, existe um balão de vidro contendo água aquecida. Essa água aquecida simbolizava ou representava os oceanos primitivos. Então, essa água era aquecida o tempo todo e o vapor ele começaria a subir para a região onde está em amarelo, lá no canto superior direito, um outro balão que se misturava, esse vapor ele se misturava com os outros gases, que era o metano, amônia, monóxido de carbono e gás hidrogênio, não era hidrogênio, tá? Era gás hidrogênio, tá? Que simbolizaria então a atmosfera primitiva. Ainda neste mesmo balão, existiam eletrodos e uma fonte de raios UV. O que é raio UV? É um tipo de radiação emitido pelo Sol, tá? Principalmente esse que dá câncer de pele na gente, tá? Então, nesse segundo balão, em cima, canto superior direito, existia esses gases, mais o eletrodo que ficava dando choque nesses gases, ou seja, para simbolizar raios, tá? E você tinha uma fonte de luz UV que batia ali constantemente. O que acontecia? Nesta mistura do vapor de água com esses elementos, com esses gases, mais esse choque, essa oba-oba toda, essa mistura ela se resfriava e ela descia, ela condensava, ou seja, chuva simbolizaria as chuvas, porque naquela época eles hipotetizaram que chovia bastante por conta do calor, a evaporação da água, a transpiração, etc, 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 etc. Como resultado, o que os dois obtiveram? Eles deixaram isso aí funcionando durante uma semana, tá? Eles deixaram na tomada ligadinha ali, fazendo tudo isso durante uma semana, ok? Quando eles pegaram esse líquido proveniente de toda a reação e observaram, eles descobriram que de 10 a 15% do carbono presente nos gases ali formavam moléculas orgânicas. E 2% de toda essa misturança era aminoácido. E aminoácido é o tijolo fundamental para produzir proteína, para produzir célula, para produzir organela, para produzir qualquer coisa que seja viva. O que acontece? Eles fizeram isso em 1952 e 1953. Hoje a gente sabe que a atmosfera terrestre ela não era desse jeito. Ela não tinha exatamente a forma como eles descreveram. E os resultados, que daí eles refizeram os experimentos com os novos dados que eles obtiveram, descobriu-se que a atmosfera era tão mais propensa a produzir esses tipos de moléculas que os experimentos atuais eles conseguiram formar
aminoácidos e moléculas orgânicas muito mais complexas do que o Miller conseguiu fazer naquela época, ok? Então, vejam só. Em 1952, o cara já consegue fazer um experimento que diz, olha, a gente consegue esse tipo de matéria, de molécula aqui, a gente consegue esse tipo de resultado e é um resultado muito favorável. Hoje, 50 anos depois, a gente refaz os experimentos dele com base em novos dados que a gente tem e a gente descobre que a coisa era muito mais complexa e que os resultados são muito mais positivos do que daquela época. Então isso é uma coisa muito motivacional para se continuar os estudos. Do ladinho ali, a gente tem a panspermia cósmica. Eu não vou entrar muito assunto com a panspermia cósmica, porque o que acontece? A panspermia cósmica vai dizer que a vida, ela não surge no nosso planeta, ela é semeada aqui no nosso planeta, ou seja, ela vem de fora através de meteoro, etc e tal, coisa que a gente já conversou com o professor de filosofia, Filhos do Meteoro. E o que acontece? A panspermia cósmica é literalmente uma coisa de jogar para trás a pergunta. Da onde que surgiu a vida? Ah, a vida veio de outro planeta. Mas da onde que veio a vida desse outro planeta? Veio de outro planeta. Então, uma hora a vida deve ter começado em algum lugar, e então a gente precisa saber como que ela começou e se ela é capaz de ser semeada pelo universo. Talvez, pode ser que sim. Por quê? A gente já descobriu várias evidências de moléculas orgânicas no espaço sideral. Existem álcool, etanóis, aldeídos, uma série de compostos orgânicos no espaço. Inclusive, a gente já tem alguns relatos de aminoácidos presentes em meteoros que caem aqui na Terra. Tá? Então a gente chega aonde a gente realmente quer chegar, que é o surgimento das primeiras células. Saber exatamente como essas primeiras células surgiram ainda vai ser um mistério, e é aquela coisa. Como que a vida surgiu? N pesquisas. Como que a primeira célula surgiu? Mais um monte de outras pesquisas. Então, só para vocês terem uma ideia de um panorama geral. A Terra tem 4,6 bilhões de anos atrás. Os primeiros fósseis de organismos vivos, eles surgem há mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, do surgimento da Terra até o surgimento da vida, a gente tem 800 milhões de anos. Então, o surgimento da vida demorou muito tempo. O Homo sapiens, ele surge há 300 mil anos atrás. A nossa espécie Homo sapiens sapiens, ela surge há 150 mil anos atrás. As primeiras civilizações, elas surgiram há 10 mil anos atrás. As primeiras civilizações que a gente conhece, pessoal, todo mundo paradinho, produzindo sua própria comida, domesticando os animais, etc e tal. E o Roberto Carlos vai nascer em 1941, ou seja, são intervalos de tempo muito recentes, né? O tempo é uma questão muito fundamental dentro da biologia para essas questões, porque você olhar o surgimento da Terra para o surgimento da vida, você tem 800 milhões de anos. Para o surgimento da nossa espécie e o surgimento das primeiras civilizações, você tem algumas centenas de milhares de anos. E coisas que a gente considera muito velho, tipo Roberto Carlos, não tem muita idade. Então o tempo ele é bem relativo, igual já dizia o Einstein. Então, a verdade é que a vida ela surgiu em algum momento, e essa vida ela consegue se reproduzir, ela consegue viver e ela precisa se alimentar. Como ela faz para se alimentar é que existem duas hipóteses diferentes, tá? Por quê? Porque se é um ser vivo, ele precisa do alimento, né? Para ser capaz de ter o seu metabolismo. Então existem duas hipóteses muito discutidas hoje em dia, a heterótrofa e a autótrofa. Ok? Vou começar com a heterótrofa porque ela é a menos aceita, então é mais fácil de falar ela bem rapidinho e você diferenciar uma da outra. Hétero, diferente. Trofos, alimento. Então, alimento diferente é o alimento de fora, ok? Então, essa hipótese diz que os primeiros seres vivos, eles obtinham seus alimentos do meio. Ele produzia sua matéria, suas moléculas orgânicas a partir do meio, tá? Então, ele ia lá engolfando, puxando para dentro, todo esse alimento que ele necessitava e ele ia colocando para dentro, tá? E isso é um metabolismo simples. Você não precisa produzir a sua matéria,
suas moléculas orgânicas se elas estão dispostas no meio. Você só manda ela para dentro e utiliza da maneira que você quiser e sofre algumas transformações. Argumento negativo a favor, contrário a essa hipótese, haveria no meio quantidade abundante de moléculas orgânicas disponíveis, ou seja, nesse ambiente primitivo, onde essas células estariam, todo mundo ia conseguir se alimentar, ia ter alimento suficiente para todo mundo? Não sabemos e é muito provável que não. O que faz com que a hipótese autotrófica seja a mais aceita atualmente com base nas evidências que foram sendo descobertas ao longo do tempo. Que evidências? Descobriu-se em fumarolas. O que é uma fumarola? Ela é uma chaminé submarina onde a água ela sai da crosta terrestre muito quente, aquecida pelo magma, e quando ela sai, ela entra em contato com a água fria. Essa água quente ela tem uma série de minerais que ela vem trazendo lá do fundo da crosta, e esses minerais, somado à energia e tudo mais, ele produz uma reação ali, e essas reações elas podem ter sido utilizadas por esses primeiros seres vivos para a produção de sua própria matéria orgânica, ok? Então, autótrofa, auto, eu, auto, meu, trófos, alimento, meu próprio alimento, ok? Então, essa energia que eles utilizavam para produzir essas moléculas orgânicas vinha de fora, não vinha de dentro, vinha de fora. Então, essas reações que acontecem ainda hoje nessas fumarolas pode ser uma sugestão de como isso acontecia. Ou seja, esse calor, essa intensidade, essa reação química que acontecia no meio externo, eu pego para mim e utilizo isso. Argumento contrário a essa hipótese é que o metabolismo, para acontecer isso, o metabolismo ele deve ser muito mais complexo do que apenas absorver, tá? Aí o que acontece? A fotossíntese ela só vai surgir milhões de anos depois, ok? Quando a fotossíntese surge, você tem um rebuliço na história da vida. Por quê? Todo mundo, de algum jeito, produzia o seu próprio alimento, ou tinha seres heterótrofos no meio, a gente não sabe dizer ainda o que está acontecendo, mas a partir do momento que um ser vivo conseguiu realizar a fotossíntese, aconteceu um rebuliço. Por quê? O oxigênio, ele é um produto da fotossíntese, mas ele não é um produto que o organismo utiliza. Ele é um produto que vai ser jogado para fora. Tanto é que as plantas elas liberam oxigênio, porque elas não usam oxigênio, e o oxigênio ele é altamente tóxico, porque ele reage com todo mundo. Então, a partir do momento que esses primeiros seres vivos, que daí a gente volta lá na história dos extrematólitos, né? Extrematólitos. Que os extrematólitos são bactérias fotossintetizantes, eles começam a produzir oxigênio, começa a ir oxigênio para a atmosfera. Mas antes de ir para a atmosfera, esse oxigênio vai ser dissolvido no oceano. A partir do momento que esse oxigênio está sendo dissolvido no oceano, vai matar um monte de seres vivos. Então aí os fósseis de organismos vivos eles começam a decair e só sobrevive quem conseguir utilizar o oxigênio ou quem for resistente ao oxigênio. Tanto é que existem bactérias arqueias que vivem em regiões onde não existe oxigênio e elas estão lá, muito bem, obrigado. Então, o surgimento da fotossíntese ele é um marco que vai produzir a camada de ozônio, que vai elevar os níveis de oxigênio na atmosfera, obviamente, vai aumentar, vai dar um boom expansionista de novos seres vivos que vão aparecer, e a nossa vida, como a gente conhece hoje, ela vai começar a ficar um pouco mais igual do que a gente conhece hoje. Ela não vai ser exatamente o que a gente conhece hoje, mas ela vai começar a ficar bem parecida com os moldes que a gente tem, ok? Nosso teste eu vou liberar para vocês ele na terça-feira, amanhã. Vai cair só até aqui, daqui para cá, o conteúdo eu vou terminar na sexta-feira, que eu vou postar uma outra aula a respeito disso, beleza? Dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo para vocês assim que eu for vendo.